Tem que ligar lá. Muito boa noite a todos. Mais uma noite filosofando na TV Sul. Hoje o tema é Platão. Platão foi discípulo de Sócrates. É interessante porque Sócrates era um cara simples, Platão já era de família aristocrática. E o Sócrates não escreveu nada e o Platão escreveu vários ensaios. E o mais famoso é a Caverna. A Alegoria da Caverna. Então, um abraço a Adriana Jacques, Ana Lô Bernardi, Lucas Gilmário Fernandes, muito boa noite. Priscila Matiola Mendes, boa noite. Patrícia Varela Vieira, Maristela Cecília, Caetano Almeida. Ele fundou a Academia em Atenas. Platão, 428 a 348 a.C. Ateniense, filho de família aristocrática, portanto rico, discípulo de Sócrates, assistiu inconformado à morte do mestre, herdou ideias socráticas no que diz respeito à moral, justiça e à virtude. Abriu uma escola no jardim chamado Academos, de onde veio o nome de Academia. Queria ser político, mas desiludiu-se com a ditadura com a morte de Sócrates. Ele só morreu condenado a tomar cicuta, que é um veneno, e dizia-se que ele transtornava os jovens, desviava os jovens. Na verdade, as ideias políticas dele, ideias libertárias, ideias de libertação. Sócrates é um pouquinho antes. O ambiente filosófico de Atenas no século V a.C. Então, tudo isso é o século V a.C. O ambiente filosófico, basicamente dividido entre Sócrates e os sofistas. Lembrando que os sofistas, Gorgias, Hípias, Hipócrates, não é Hipócrates, eles eram os políticos da época. Eles contavam histórias. Sofisma são mentiras, né? Hípias, Protágoras, ali está Protágoras, mas eu acredito que seja Protágoras. O que está vendo? Não, volta lá. O real suprassensível, a causa, o mundo sensível, contém as ideias, o verdadeiro ser das coisas. O que está vendo? Não. Aí. Usavam os... Ué, tá diferente. Tá, dominava a arte da oratória. Ah, tá, e o que são os sofistas? Dominava a arte da oratória, a arte de bem falar, retórica. Ensinavam em troca de pagamento, usavam os sofistas. Bem contrário de Sócrates, que não comprava nada, né? E ensinava tanto para pobres quanto para ricos. Abraço, Andressa Machado, Beto Simão, Zulamar Rita, Giane, Ascari, nossa amiga. Boa noite. Stefano Soares, Everaldo, Chico Bento e Luísa Viana, Leomar Trace. Então, voltou de novo. Hoje está com pressa. Aí. Tudo depende dos interesses do homem e da realidade social. Regras morais, relacionamentos, posições políticas, verdade subjetiva. Valores relativos, inexistência da moral coletiva. E destruição do conhecimento segundo Sócrates.
Então eles eram tudo do contra, né? Popularmente chamado advogado do diabo. E o mundo das ideias que Platão fala tem a ver hoje com o que a gente chama de espaço virtual, o espaço hiper... Como é que se diz? Hiper... Fugiu a palavra agora. O espaço da internet mesmo, espaço virtual. Então Sócrates ali respondeu a pergunta do Halley, 470 a 399 a.C. Inspirador de Platão. Sócrates, depois Platão, depois Aristóteles. A gente está fazendo o contrário também. Método diálogo socrático, ironia e maiêutica. Ironia é colocar em contradição opiniões. E a maiêutica é fazer perguntas, devolver as perguntas sobre os conceitos. A flora e o espírito, deixar que as pessoas tragam a resposta. Ensinar a filosofia para qualquer homem, independente de classe social, tanto rico quanto pobre. Conteúdo moral, busca do bem, verdade existe, é procurá-la na consciência do divino. Lembrando que a palavra daimon em grego é gênio, tanto bom quanto ruim. Hoje nós temos o termo Exu na Umbanda. A Umbanda, o Exu, ele tanto faz o bem quanto faz o mal. Dentro de cada homem que lhe ensina o que fazer e o que não fazer. Lembrando nos desenhos o anjinho e o capetinho, né, aquelas duas figuras. Um na direita e um na esquerda. Nada contra os canhotos, mas se convencionou usar na direita o anjinho e na esquerda o capetinho. Isso é uma convenção. É que nem em cima e embaixo. Em cima e embaixo, na verdade, não existe. A Terra é redonda, não existe em cima e embaixo. Oposição aos sofistas, as virtudes se resumirem no conhecimento e vício na ignorância. Conhecer o bem, condição necessária e suficiente para praticá-lo. Depois o próprio Aristóteles vai dizer que a prática do bem é o caminho. Leomar Trece, Fátima Fração, Possamay dela, um abraço, boa noite. E Alcir Caetano. A morte de Sócrates, inimigo do Estado e corruptor de jovens. Isso é o que eles diziam, né? Inimigo do Estado, contra a política e corruptor dos jovens. E os discípulos tentando convencer ele, vão fugir. Ele, para que eles vão matar o corpo? Eles não vão matar o Sócrates, vão matar o corpo do Sócrates. Se eles esperassem um pouquinho mais, eu já morreria naturalmente. Mesmo assim, ele aceitou morrer, assim como Jesus aceitou morrer também. E ele dizia, com a noção da eternidade da alma, aí já entramos ali em Platão. Platão e o mundo das ideias. Idealismo, então daí surgiu o termo idealismo. Depois, mais tarde, a gente vai ver outros pensadores, até o nosso amigo falou do Leviatã, de Thomas Hobbes e outros, que são mais pragmáticos, são da maior parte do oposto do idealismo. O mundo das ideias é através do mito da caverna, contido em A República. Então, um dos ensaios é A República. O mundo das ideias acima, o mundo sensível abaixo. O que é o mito da caverna? Então, tem o mundo real, ele diz que o mundo real é o mundo das ideias, que hoje a gente chama suprassensível, virtual. Ele causa o mundo sensível, contém as ideias, o verdadeiro ser das coisas, possui hierarquias, a ideia do bem, o uno, e ocupa o ápice. E o sensível, que é aqui embaixo o nosso, não se explica a si mesmo, é a cópia imperfeita do mundo das ideias e existe por participação. Mais ou menos comparando, é quando o arquiteto faz a planta baixa, um desenho, e depois o construtor vai transformar num prédio, uma casa. Então é o mundo virtual e o real, o mundo das ideias, da mente e o mundo do sensível aqui embaixo. E aí no mito da caverna, tem mais coisa antes. O mundo das ideias, idealismo. Não, ali já foi. Teoria da participação. Cada coisa no mundo reproduz infielmente as ideias. As coisas estão para as ideias como as sombras estão para os objetos. Então, na história da caverna, no fundo da caverna, quem está lá veria as sombras do que está fora, e um apenas que consegue sair, que começa a ver o mundo real. E é mais ou menos o que ele explica ali. As rosas que vejo são brancas ou amarelas, pode ter ou não perfume e espinhos.
A questão da cor depende da luz solar. E o perfume depende do nariz, né? da olfação. Onde está a verdadeira rosa? Segundo a teoria platônica, no mundo das ideias. As coisas deste mundo são uma mistura do ser e não ser. Então, o ser e o não ser. E aí entra Parmênides, entra outros pesquisadores antes de Sócrates que já falavam nessa questão. O que ele... Oi? Eles são bem limitados, né? E a água é o Heráclito, que tu não toma banho no mesmo rio. O Heráclito era bem mais perto de Platão. Inclusive, boa noite aos nossos ouvintes, boa noite, Flávio. Inclusive, pela própria engenharia química, pela termodinâmica, o Heráclito ele estava certo quando ele dizia que quando o homem bota a mão na água, ela não é mais a mesma água. Então, teoricamente falando, pela própria ciência, ele está certo. A água não continua a mesma. A água ela muda. Quimicamente, fisicamente falando, há mudança na água. E biologicamente falando também, porque eu despejo células mortas ali. Então, a água, antes das minhas células, ela era uma coisa. Depois que eu botei a mão, se eu tenho célula morta, vai ser outra coisa. Então, a água, ela nunca é a mesma coisa. As tuas células da pele, todo dia tu tá trocando. Sim. E diz que a cada 7 anos tu troca os átomos inteiros do corpo. E tu continua sendo inteiro. Né? E a própria lei da termodinâmica, ela vai de acordo com o que o Heráclito dizia. O Heráclito dizia que as coisas elas mudam. Nós vivemos numa realidade efêmera. Tudo é efêmero no mundo, ou seja, tudo muda, tudo é passageiro. E de fato tudo é transitório. E de fato isso é real. Pela própria termodinâmica, uma das próprias leis da termodinâmica, agora indo para nossa área, ela já diz que na natureza nada se destrói, nada se constrói, tudo se transforma, ou seja, tudo muda. A própria ciência ela já bate com o que o Parmênides ele falava. Então o Parmênides ele, na época ele já estava um pouco à frente do tempo dele. O Parmênides não, o Heráclito. O Parmênides ele era um pouquinho, como tu disse, um pouquinho mais limitado. Ele achava que tudo era sempre a mesma coisa, as coisas eram sempre o mesmo, mas não é. As coisas elas sempre mudam. O Heráclito na época já defendia isso. Por isso que eu gosto muito do Heráclito, porque ele foi um dos primeiros filósofos que ele teve essa ideia de mudança, de metamorfose. E a própria termodinâmica, que basicamente rege quase... E o símbolo dele era fogo, se não me engano. Isso. E a própria termodinâmica, que tá na minha área, se eu não gostasse, não sei o que estaria fazendo engenharia química, ela condiz com o que o Heráclito já dizia. Na natureza, tudo se transforma, ou seja, tudo muda, porque a transformação ela é uma mudança. Então, por isso que eu não concordo muito com o que o Parmênides falava. Claro que ele tem conceitos interessantes. Ele tem outras coisas. Nada contra a figura do Parmênides. Eu só discordo um pouco dessa visão dele que ele tinha de que as coisas eram sempre a mesma. Não é. As coisas elas mudam. Ele é muito parecido com Demócrito e Epicuro, os atomistas. Uhum. E falando em atomistas, foram os que primeiro trouxeram o conceito de átomo não divisível. Hoje a gente sabe que ele é divisível. Qualquer criança sabe que a bomba atômica é a explosão da matéria. E matéria é energia. Ali agora acho que vai entrar no... Esse aí já foi. O seu não são... O mito da caverna, acho que é o próximo. A figura, não sei se é nesse ou no outro, tem uma figura que mostra bem a caverna. Concepção dualista do homem, corpo e alma. Depois isso aí vai lá no século XVII, XVIII, vai nos levar a Descartes, René Descartes. O corpo seria Roger Boing, Adeu Wilson de Oliveira, Fátia Bernardo, Salete Rosa, Maria Graciano, Nivaldo Dutra, Everson Policarpo, irmão Sidney Alves, Marcel e Lilian Schaeffer, Anderson José Abel e Adriano Souza. Então, corpo e alma, o corpo soma, a alma psique. A alma existiria no mundo das ideias e se encarnaria alojando-se num corpo. E aí a questão da reencarnação. A gente respeita quem não acredita, mas ele já antecipou o espiritismo aí. E sendo imortal, já que ela vem do mundo das ideias, que é o mundo de Deus, ela é imortal. Em Fédon, diálogo platônico aborda o tema, em Fédon
Não, é Fedro. É um desses dois que fala na reencarnação, não lembro agora. O mundo de Ei. E a dialética permite relembrar os conhecimentos puros das almas antes de alojar-se no corpo. As sensações atrapalham. Lembrando que dialética, tese, antítese e síntese. O primeiro faz a tese, o outro vai contrapor a tese, e a união das duas é a síntese, a conclusão. Começou com Sócrates, né, até chegar a Hegel depois no século XIX. A alma, segundo Platão, é composta de 3 partes. Interessante aí tudo a questão do 3, né? Pai, mãe, pai, filho, Espírito Santo, pai, mãe, filho, sempre é 3. Vegetativa, apetitiva, desejo de prazer sensível. Irascível, superação do prazer sensível para obter o bem árduo. Irracional, corresponde ao cérebro superior e deve subjugar todas as outras. A mente, seria a mente, é. Mas ali nós teríamos, que nem na medicina ayurvédica, tamas, rajas. Raja seria racional, tama seria vegetativa, irascível seria kama. Kama. As 3 gunas da medicina ayurvédica. É. E eu interpreto ali como a vegetativa, no caso a respiração, a circulação, os batimentos, as coisas do cérebro, do simpático para simpático, periférico. O irascível já seria ali do mesencéfalo, já seria mais animal. Límbico das emoções. Não, o límbico entraria no irascível, que aí já pega alegria, tristeza, raiva, que aí entra a raiva. E o racional já seria o cérebro neocórtex. As 3 divisões. O cérebro, para quem não sabe, o sistema nervoso é dividido em reptiliano, seria o primeiro ali, vida vegetativa, o mesencéfalo, o mamífero, que seria o sistema límbico, como tu falou, no meio do cérebro, tálamo, hipotálamo e amígdala. Amígdala cerebral, não confundir com tonsila faríngea aqui na boca. E racional seria o córtex cerebral, a parte humana mesmo. A irascível seria dos animais, a vegetativa seria mais primitiva. É o palio, o antigo, o meso e o novo. E até isso aí leva também ao id, superego e ego do Freud. O Freud também teve mais ou menos uma noção nesse sentido. Então, uma das ideias, conhecimento se dá através da anamnese. E aí começa uma palavra médica, né? Quando se fala anamnese, é a recordação do conhecido. Então, é entrevista, na verdade, é uma entrevista. Quando o paciente vem, ou o paciente, ou o consulente, hoje em dia se usa o termo consulente, quando ele paga a consulta, ele é cliente daí, então muda apenas a entrevista. O tipo de conhecimento. O episteme e ciência. Epistemologia é o estudo do conhecimento. Estudo da ciência. Conhecimento da causa, isto é, a ideia refere-se ao inteligível. E a doxa, opinião. Então, paradoxo, opinião contrária. Ortodoxa, opinião tradicional. E ali diz que a opinião leva, firmada pelo conhecimento da causa, leva ao conhecimento episteme ciência. É que tem muita gente que a gente observa por aí que acha que a opinião é o mesmo que ciência, né? Que a sua opinião ela é a ciência. Ou quando onde tem ciência, a pessoa acha que a opinião conta. Por exemplo, evolução. Você pode acreditar ou não na evolução, mas isso não muda o fato de que ela existe. Sim. Então, a velha briga criacionista e evolucionista. Então, por mais que você acredite ou não na evolução, isso não importa, ela existe. Então, é o que eu falo da reencarnação. Muita gente, não acredito, tudo bem, mas ela existe. A evolução, ela, independentemente de crença, ela é um conceito científico. Então, quando a gente fala em ciência, não tem opinião, não tem que opinar. Quando é dito que, quando se fala, muito fala em problemas climáticos, independentemente da causa, eles existem. Você pode acreditar ou não, mas ele não muda o fato de que eles existem. Então a sua opinião ela não é relevante em relação a isso. Você pode ter opinião, achar que não existe, achar que é baboseira, mas isso não muda o fato de que existe.
E o homem foi à lua, aquela coisa toda. Vamos e viemos. A ciência ela fala mais alta, porque ela foi comprovada, ela mostra. Então, independentemente da opinião, do tal do senso comum também, né? Isso. Que eu acho que entra muito na opinião, o que é ciência, o que existe, ele existe. Então, independentemente da opinião que você tem acerca daquilo. Eu falo isso porque a gente observa muita gente, quando a gente está agora na área da química, a gente vê que tem muito senso comum ali. Na área da ciência geral, a gente vê que tem muita gente que ela tem ciência, artigos científicos que provam certos dados, e a pessoa fala, eu não acredito nisso, mas está ali, está provado, independentemente de tu acreditar, ele está ali, ele existe. Então, nesse caso, quando nós falamos de ciência, a opinião, ela não é relevante, a opinião pessoal, a opinião particular. Principalmente quando é opinião de leigo, que é muito comum, né? Leigo querer opinar em ciência, coisa que não sabe. A gente vê muitas pessoas que se dizem filósofos aí na internet que vão falar asneira. Porque Isaac Newton é burro, porque Charles Darwin estava errado. Já sei de quem tu tá falando. Olavo de Carvalho. É um exemplo. Isso aí é um exemplo de pessoa que acha que a sua opinião... Eu até diria, procurem aí, mas eu não vou recomendar o Olavo de Carvalho porque ele só fala besteira na parte da ciência. Parte da ciência. Não, ele é um cara inteligente, só que ele é comunista e ele fala muito palavra. O problema do Olavo de Carvalho é que... E é fumante, né? Um cara inteligente dele, que fuma, até que ponto é inteligente. Não só dele, de diversos outros filósofos, supostos filósofos da atualidade, principalmente aqueles formadores de opinião de Facebook, também é muito comum, né? Eles têm o péssimo costume de achar que a sua opinião... que a ciência ela pode ser debatida por meio de opinião. Não. Tu pode debater ciência, a única forma de tu debater ciência é confrontando dados de pesquisas científicas. Mas em todo caso, se tu não tem uma pesquisa científica, tu não pode confrontar com a sua opinião pessoal algo que tem artigos que mostram. Então, por exemplo... faz que nem Thomas Kuhn, os paradigmas da... Justamente. Agora vamos fazer... Por exemplo, vamos pegar o café. Algumas pesquisas apontam que o café ele faz bem. Outras apontam que faz mal. Então, tudo em artigo científico. É esse sentido que tu pode debater ciência, porque tu tem dados de diversas fontes e um vai contra o outro. Só que, majoritariamente, hoje a gente sabe, claro, que o café ele faz mais bem do que mal, né? O café ele faz mal ele em excesso e tudo mais. Então, são dados que existem. Agora, tu não pode dizer... eu digo, o café ele ajuda a prevenir câncer. Eu faço uma pesquisa e mostro. Ele melhora a enxaqueca. Ele indica que o café ele é bom para câncer. A pessoa não pode chegar e falar, mas eu acho que ele não previne nada. Não é válida a sua opinião, o seu achismo. Porque nós estamos falando de um artigo. Tem que testar, tem que experimentar, tem que testar. Nós estamos falando de um artigo, nós estamos falando de uma publicação, de um dado científico. Então a sua opinião, ela não conta para isso. Então é isso que as pessoas têm que ter em mente. Que por isso que eu sempre falo, né? Quando a pessoa ela não tem o conhecimento de uma área, que não opine naquela área. Porque geralmente áreas do conhecimento, áreas científicas, elas fogem essa ideia de que opinião pessoal. As pessoas, as ciências exatas e biológicas, elas não são como as ciências humanas, que muitas vezes a filosofia pode opinar, né? Depende, né? Porque tem ciências. Tu até pode opinar. Sim, mas a filosofia por si só é uma ciência que já se baseia no debate. Sim. Então, é um caso que tu pode debater, porque está muito relacionado com o que eu concordo ou não. Exemplo do clima. Tem muita gente que postou no Facebook o pior inverno dos últimos 100 anos. Mentira. Tanto que o Puchalski falou essa semana pela manhã, onde é que está a fonte? Se não tiver fonte, não acredito. Justamente. Está escrito embaixo de onde é que tirou, qual artigo? Exatamente. É da Nature, é da Science, qual revista, qual... E outra, fontes válidas, né? Fontes válidas. Uma vez eu debati com uma pessoa... Às vezes a Nature Science, de vez em quando, saem uns artigos Uma vez eu debati com uma pessoa, ela era uma pessoa que ela não é daqui, eu não sei de que estado ela é, acho que é até de São Paulo. Essa pessoa, ela cismava que não tinha calotas derretendo no Polo Norte. Ela falava que não tinha. E ela usava o seguinte dado. Mas se tá diminuindo o gelo, como é que eu tenho gelo aumentando lá na outra parte do Ártico? Na verdade, eu já expliquei aqui, eu não vou explicar de novo. Isso não é um dado real. O que acontece é que a própria existência da alteração climática faz com que tu tenha menos gelo de um lado e mais gelo de outro. Então,
não pode se basear em opinião. Ah, eu discordo, eu acho que Isso chama aí não alostado. existe. Então Aumenta um lado, diminui o outro. é bem interessante a gente ter isso em mente, né? E é só para constar, né, que opinião ela não é ciência. Aproveitando a deixa ali, né? Opinião não é ciência. Estão ali, ó, bem separadas as duas, ciência e opinião. Então a gente não pode. E o senso comum, o senso da população, tem alguns slides, tem outro estudo que mostra isso aí. O que é o senso comum, o que é o senso científico, o que é o senso filosófico, bem a diferença. E o problema é que muitas vezes as pessoas elas se deixam, elas dão essas opiniões erradas. É a voz do povo, não é a voz de Deus. A voz do povo. Ainda bem que não é a voz de Deus. A voz da ignorância. Porque muitas pessoas elas acham que elas podem opinar em ciência da mesma forma que elas opinam em política. Geralmente as pessoas que elas tentam opinar, tentam contracenar a ciência, tentam refutar a ciência com opinião pessoal, são pessoas que são muito ligadas a ideologias políticas. A gente percebe, ideologias políticas ou religiosas. Pessoas que têm um conservadorismo e são, de certa forma... Infelizmente está acontecendo lá no Ministério Público. Sim, aliás, no Ministério Público não, no Supremo Tribunal Federal. Sim, justamente. Então a gente tem que ter em mente uma coisa, ciência não é política nem religião. Então você não pode refutar ciência com religião nem com política. Não estou dizendo que religião é inválida, tá, gente? Não me interprete mal, porque eu mesmo sou católico, eu acredito em Deus, acredito em céu e inferno, que a maioria das pessoas acredita. Então, eu acredito muito em Deus também. Só que eu acho que eu não posso deixar usar minha crença como argumento num debate científico. Até porque eu sou eu sou católico, mas eu também... Lembrando que são estados de consciência, não são lugares geográficos. Sim, eu sou uma pessoa, eu sou católico, mas eu sou uma pessoa da ciência também, então a gente tem que separar muito bem essas coisas. Inclusive, uma pessoa que eu respeito muito, porque também tem essa linha, é o nosso atual Papa. E o Bispo Rodovalho também, é um evangélico e é físico. Sim, o Papa Francisco, ele é um exemplo, ele fez até ele até tá na área da química e tudo mais, eu acho que foi a primeira vez que aconteceu de um Papa admitindo que existe evolução. Ele mesmo falou. Adão e Eva são alegorias. Isso. E a gente vê que... E nem por isso ele deixa ser menos religioso, nem por isso ele deixa... E, na verdade, eu acho que ele é um dos melhores papas que a gente teve na atualidade. O Papa Francisco está sendo, porque ele, somente nessa parte, ele está... Quem criou a genética era um padre religioso, Gregor Mendel. Sim. Quem criou um dos grandes líderes da astronomia era padre também. Sim. Muitas figuras da ciência eram figuras religiosas, eram padres. Eram padres, a maioria dos cientistas antigos eram religiosos também. Sim, justamente. O próprio Descartes, ele sempre definiu o lado racional, mas ele acreditava em Deus também. E daí muita gente acha que... Leibniz, Spinoza, todos eram religiosos. Sim, justamente. Então, isso que a gente tem que deixar bem claro. Então, vamos lá. Então, doxa, opinião. Episteme, ciência. Inteligível, sensível. Doxa é crença, imaginação. Episteme é dianoia, conhecimento matemático geométrico, ou noesis, conhecimento de ideias por hipótese, captação pura. É interessante que nós temos um dos cientistas um dos astronautas que foram à Lua, ele criou o Instituto de Ciências Noéticas, o IONS, na Califórnia. Então ele estuda aquela parte ali das ideias, o mundo das ideias, o mundo espiritual, o mundo energético. A dianoia e a noesis. Já foi falado. Imaginação, as sombras, então lembrando a caverna, as sombras e a crença, simples crença. E aí a gente tem a arte. A arte como uma beleza, tem valor em si, pertence ao mundo das ideias, é absoluta, interessante. Claro que ela é relativa, aqui no universo tridimensional ela é relativa, o que é bonito para mim, para o outro pode não ser. Mas existe aquela beleza... O bom, o belo, como se diz. Já a arte é a imitação da imitação do belo. Pode servir ao verdadeiro ou ao falso. Ali, vermelhinho. Vermelhinho ali, não vou conseguir. O bom, o belo e o bom, belo e bonito. É mais ou menos isso. A arte seria a representação do mundo das ideias, né?
É assim como tu constrói um carro, um prédio, ou através de uma obra de arte, tu está construindo também, é uma forma de construção. Um modelo de sociedade justa, um conceito de justiça. Cada um faça o que lhe compete fazerem. Isso é interessante, muitas vezes o cara está metendo o B dele no trabalho do outro. A justiça só existe exteriormente se existe antes, interiormente na alma. Então lembrar que tu tem que ter o autoconhecimento, o serenismo, o autocontrole, para depois tu poder... Isso vale para os pais e as mães na questão da educação. O honrar o pai e mãe também serve o honrar o filho também. Porque tem que haver um respeito mútuo de ambos os lados. O Estado deve ser governado pelos filósofos. Modelo da sociedade justa, onde cada um deveria desempenhar uma função social. Os filósofos no topo, isso é difícil, né? Toda a humanidade, acho que nunca se viu isso. Os guerreiros no meio, o que a gente viu geralmente foi os guerreiros no meio, os padres, os sacerdotes no topo, a teocracia, mas os filósofos no topo, acho que eles nunca entraram na política, né? E os trabalhadores operários embaixo. Aí entra a questão da ditadura do proletariado, do comunismo, uma série de coisas. E a gente lembra que ele pegou a parte da ditadura lá, né? Com a morte de Sócrates, o negócio degringolou. Eu não sei o que degringolou tem a ver com gringo. Gringo é estrangeiro, degringolar é o quê? E as formas que ele defendia, a monarquia distinta da tirania, governo do rei filósofo, aí seria o rei filósofo, não qualquer rei. E é interessante que na Inglaterra os reis, eu acho que na Espanha e França também, os reis tinham até dons de cura, né, imposição de mãos, então eles tinham essa questão da aristocracia, distinta da oligarquia, governo de poucos, e a aristocracia, governo dos ricos, plutocracia também. Mas no caso de Platão seria governo dos filósofos. E as formas detestáveis, para Platão, seria a democracia. Então tu vê como muda a coisa. Governo do povo, a divisão do poder causaria dano ao exercício da virtude e da prudência, excelência exclusiva dos filósofos. É que ele diz que o povo é ignorante. E lembrar que na época dele a maioria ou era escravo, ou era artesão, ou plantador. Então é interessante. Para eles a democracia era governo do diabo, não governo do povo. Mas o povo é voz da ignorância. Já vê pelos deputados que foram escolhidos aqui no Brasil, né? Ali teria Platão e Aristóteles. Mas tu selecionou... tá para a semana que vem. Muito boa noite, então. É que a gente conversou também. Lembrando que daqui a pouco nós temos o programa Aprenda a Ser. Hoje, entrevista com a Giane, ela entrevistou os desbravadores. Tá bem interessante, então vocês não saem daí, vocês podem acompanhar. E lembrando que esse vídeo ele estará no YouTube quanto antes, esse vídeo de hoje. Então, assim que ele está lá, ele vai ser compartilhado e você vai poder acessar caso você tenha perdido. Boa noite. Boa noite, Flávio. Muito boa noite.